mais uma vez com todos vocês, agradecendo já a presença daqueles que já estão conosco, em particular Kaline Otávia e Dona Célia. Vamos dar início à nossa palestra virtual, assim como a gente tem algumas pessoas também presentes, né, que eu não estou conseguindo visualizar o nome, também sejam bem-vindos ou bem-vindas. E a mensagem do Isódio, que é a mensagem preparatória do Fonte Viva, e que a proposta daquele que vai dissertar o tema, porque a gente realmente lesse a própria mensagem, que tem título da exposição da tarde de hoje, que é Embainha a Tua Espada, do livro Fonte Viva, do capítulo 114. Embainha tua espada. Jesus, João 18:11. E disserta-nos Emmanuel: a guerra foi sempre o terror das nações. Furacão de inconsciência abre a porta a todos os monstros da iniquidade por onde se manifesta. O que a civilização ergue ao preço dos séculos laboriosos de suor, destrói com a fúria de poucos dias. Diante dela, surge o morticínio e o arrasamento, que compele o povo à crueldade e à barbárie, através das quais aparecem dias amargos de sofrimento e regeneração para as coletividades que lhe aceitaram os desvários. Ocorre o mesmo dentro de nós, quando abrimos luta contra os semelhantes. Sustentando a contenda com o próximo, destruidora tempestade de sentimentos nos desarvora o coração. Ideais superiores e aspirações sublimes longamente acariciados por nosso espírito, construções do presente para o futuro e plantações de luz e amor, no terreno de nossas almas sofre desabamento e desintegração, porque o desequilíbrio e a violência nos fazem tremer e cair nas vibrações do egoísmo absoluto que havíamos relegado à retaguarda da evolução. Depois disso, muitas vezes devemos atravessar aflitivas existências de expiação para corrigir as brechas que nos alvitam o barco do destino em breves momentos de insânia. Em nosso aprendizado cristão, lembremo-nos da palavra do Senhor. Embainha tua espada. Alimentando a guerra com os outros, pertemo-nos nas trevas exteriores, esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos. Façamos a paz com os que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência, para que se faça em nós o reinado da luz. De lança em riste, jamais conquistaremos o bem que desejamos. A cruz do Mestre tem a forma de uma espada com a lâmina voltada para baixo. Recordemos assim que, em se sacrificando sobre uma espada simbólica, devidamente ensarrilhada, é que Jesus conferiu ao homem a bênção da paz, com felicidade e renovação. Feito a leitura, possamos nos pacificar e dizer através das preces: envia, Senhor, os teus prepostos para que a mensagem venha calar fundo em nossos corações
e nós outros ouvindo na intimidade de nós próprios, possamos mudar a direção dos nossos passos em busca do homem novo, que aspira a um mundo melhor, mas que, no entanto, essa melhoria tem que vigir de dentro para fora de todos nós. Porque se aspiramos um mundo diferente, nós não poderemos ser, Senhor, indiferente às nossas sombras, que alimentamos sutilmente em cada momento de testemunho que atravessamos. Que as nossas mãos, querido amigo, não estejam só postas uma colada à outra, no sentido de pedir, louvar ou também agradecer. Mas separadas, no entanto, nunca distantes, porque estarão unidas no serviço do bem, transformando a paisagem na qual se encontra, fazendo com que realmente o mundo se faça melhor, nós nos melhorando diuturnamente. Sob a tua bênção, recaia luminíferas inspirações do facilitador da tarde de hoje, o nosso amigo Geilson Moraes, para que sobre a assistência dos benfeitores possamos sentir a inspiração do mais alto, assim como os valores intrínsecos que o mesmo traz enquanto espírito mortalista quais nós somos. Sob a tua bênção, Jesus, rogamos a permissão para iniciar a palestra virtual da tarde de hoje. Queremos agradecer de antemão a presença de todos, Marineide, Gina, Flávio, Francisca Torre, Aurineide, Renato Soares, Poliane, Carline, Dona Célia. Estamos aqui na nosso estudo com todos vocês. O nosso amigo Geilson Moraes, que vai tecer comentários sobre o tema da tarde de hoje, que também, a pedido dele, foi a leitura da mensagem preparatória. Embainha a tua espada. Lembrando que o Geilson abriu espaço para fazerem perguntas pertinentes a algumas coisas que ele venha colocar e algumas coisas fora até da estrutura temática da tarde de hoje. Ouçamos o nosso irmão Geilson Moraes. Tem a palavra, Geilson. Obrigado, Laelder. Uma boa tarde, meu amigo. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa tarde maravilhosa de muita luz, né? Grandes amigos, a gente está vendo os nomes aqui. Deixa o nome aí, pessoal, para a gente ver, né? Quem está sempre conosco, assim, para a gente bater um papo, conversar, matar a saudade, né? A gente, no momento atual, não está podendo ter as nossas atividades presenciais, para a gente ir conversando. E, meus amigos, fiquem à vontade para perguntar a qualquer momento, surgir uma dúvida, coloque aí o comentário no chat, a gente vai acompanhando, a gente vai conversando, né? O tema é um tema bastante interessante, embainha a tua espada, e a gente, por vários dias, né, a gente ficou meditando no tema, sobre a proposta, como trabalhar esse tema, embainha a tua espada, porque esse trecho, ele está no Evangelho de Lucas, aonde narra o momento onde Jesus, ele
é preso, né, pelos soldados romanos após o beijo de Judas, né, Judas dá o sinal, então ele é preso, Pedro saca da espada, né, e corta a orelha de um dos soldados, né, e Jesus diz, embainha a tua espada, né, porque quem pela espada fere, pela espada será ferido, né? Então, é um momento bastante, assim, dentro do nosso estudo, um momento bastante delicado de toda a trajetória, né, do cristianismo, e da nossa vida, de um modo geral. E quando a gente foi meditando no tema, em que sentido a gente ia conversar na tarde, né, a gente foi desenvolvendo alguns pensamentos. E aí foi vindo na nossa mente a lembrança de algumas frases, de alguns apontamentos de alguns amigos. E aí a gente lembrou, né, de Dalai Lama, seja você a mudança que quer para o mundo. A paz do mundo, como canta o nosso poeta Nando Cordel, a paz do mundo começa em nós. E aí a gente vai conversando, e aí a gente vai estudando, e vamos encontrar Jesus que nos diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, que se há de se fazer do sal se tornar insípido, né? Então, vamos vendo Jesus mostrando também que nós somos o sabor da terra, nós somos o que dá sabor, né, a todo esse universo, a toda essa beleza que nos cerca. Vós sois a luz do mundo, ou seja, Jesus vai nos colocar também que nós somos essa luz que deve iluminar, né? E aqui a gente, estudando a luz, né, da doutrina espírita, nós vamos começar a fazer alguns questionamentos e vamos estudando dentro da progressão dos mundos, né? Um fato interessante, os mundos progridem, aí a gente vai encontrar, os mundos progridem sim, fisicamente, pela elaboração da matéria e moralmente pela purificação dos espíritos que os habitam. E a gente vai começar a ligar, embainha a tua espada, que Jesus diz, né? Vamos começar a ligar, a paz do mundo começa em mim, seja você a mudança, vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Ou seja, o mundo para poder evoluir, ou seja, para que a gente possa realmente habitar um mundo mais feliz com relação à evolução moral, depende diretamente da purificação dos espíritos que os habitam. E eu gosto sempre, quando a gente começa a estudar a progressão, purificação, né, o que Santo Agostinho nos diz, né? Que o maior empecilho a esse processo de transformação, a esse embainha a tua espada, a essa mudança que nós desejamos, é exatamente o orgulho, o egoísmo, né? E a gente vai estudando, né? Nesse começo a gente vai pensando nesse tema e vamos estudando. Aí a gente vai continuar, né, na Gênese. A felicidade neles está na razão direta da predominância do bem sobre o mal. E a predominância do bem resulta do adiantamento moral dos espíritos. Novamente está em nós essa responsabilidade em semear a felicidade. Mas como semear a felicidade com a espada da guerra na mão? Como semear a felicidade com a arma na mão? E aí a gente vai continuando os nossos estudos, ele vai dizendo, o progresso intelectual não basta, pois que a inteligência porque pela inteligência podem eles fazer o mal. Só inteligência sem amor resulta nos conflitos mais diversos, né, meus amigos? E aí a gente vai seguindo.
quando ele vai dizer, né? Agora a gente vai encontrar um texto de Aragô que ele vai dizer, também no livro A Gênese. Quando se vos disser que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nestas palavras. Vede, ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Ou seja, o progresso ele se dá constantemente, mesmo contra a nossa má vontade. Se nós não quisermos progredir, nós ficaremos para trás. Mas o progresso se dará a nosso bom grado, ao nosso mau grado. Se eu não acompanho o progresso e a Terra evolui, eu já não tenho similaridade energética, vibracional com o planeta Terra, então eu já não permaneço mais nele. E aí é uma das grandes consolações também que a doutrina espírita nos traz sobre a pluralidade dos mundos habitados. E a gente fica nesse raciocínio, pensando, nós desejamos um mundo mais feliz. E como seria esse mundo mais feliz? Vamos parar agora e pensar um pouquinho. Será que a gente consegue imaginar um mundo mais feliz? Vamos aí vocês, vão me ajudar. O que seria um mundo mais feliz? Vai colocando aí no chat. O que seria um mundo mais feliz? Um mundo onde o ódio já não existe? Seria um mundo mais feliz? Um mundo onde a gente não tem mais o sentimento de ódio, o sentimento de rancor, a predominância do mal, o roubo, o assalto, a violência. Isso não existisse mais. Imagina um mundo onde os governantes trabalhassem pelo bem e unicamente, exclusivamente pelo bem do seu povo. Onde todas as nossas ações fossem baseadas naquilo que Jesus nos diz. Ama a teu próximo como a ti mesmo. Vamos começar agora a desenhar esse mundo dentro da nossa consciência. Imagina só, aonde ninguém deseja mais, né? Aonde não há mais... como Jesus vai nos dizer, não matarás, não roubarás, não desejarás a mulher do próximo, não adulterarás, honrar pai e mãe. Imagina onde há todo respeito pela hierarquia, onde o forte não humilhe o fraco, mas trabalhe em seu favor para ajudá-lo no progresso. Aonde o inteligente não desenvolva formas de continuar predominando sua força sobre o outro, mas que ele desenvolva meios para que o outro possa também desenvolver a sua inteligência. Aonde o amor possa predominar e o elo que nos une seja o bem que eu desejo para mim, o bem que eu desejo para o outro. Vamos desenhar dentro da gente esse mundo? Será que a gente consegue imaginar como seria a nossa floresta? Como seriam os nossos mares? Será que seria cheio de lixo? Cheio de plásticos, cheio de contaminados? Será? Se a gente pensasse numa sociedade onde o amor ao próximo, ao outro, fosse a lei principal, será que nós precisaríamos de tanta lei? Lei da infância, lei da juventude, lei da mulher, lei da sociedade, são as várias leis. Por quê? Porque nós ainda estamos distante da lei principal, que é aquela que Jesus nos ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Imagina se a gente realmente tivesse em nós essa lei. Será que eu, quando estou no trânsito, pensaria mais na minha pressa do que a pressa do outro? Será que eu, quando estou na fila do banco, será que eu queria passar na frente do outro? Porque a minha pressa é maior que a pressa do outro e a minha necessidade é maior que a necessidade do outro? Será que diante de qualquer situação eu gostaria sempre de ganhar mais e mais porque a minha necessidade é sempre maior e a dele é menor? Imaginemos um mundo onde nada disso pudesse mais existir. Onde o amor fosse a luz que ilumina tudo. E a gente vai caminhando dentro do nosso estudo, dentro dos nossos raciocínios, aí a gente vai encontrar: no vosso mundo, nos diz os Espíritos, precisais do mal para sentides o bem.
da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. E realmente, muitas vezes a gente conversando, a gente diz, não, mas eu aprendi com o sofrimento, eu aprendi com a dor, eu aprendi com a noite, a necessidade do dia, eu aprendi pelo processo doloroso. Sim, tudo bem. Aqui nós não estamos minimizando ou só queremos trazer um novo raciocínio. Aquele que Jesus nos trouxe, vós sois a luz do mundo, vós sois filhos de Deus. Para que nós possamos começar a semear dentro da gente, não ignorando, né, o que há ainda de sombra em nós. A proposta não é essa, mas a proposta é aquilo que os Espíritos dizem no Evangelho segundo o Espiritismo. Só precisaria para o progresso moral de fato acontecer um esforço insignificante. O que não tendes é vontade. Então, a nossa proposta é exatamente essa. Imaginemos e desenvolver dentro da gente o porquê de querer mudar, o porquê de querer pensar diferente. Porque Jesus diz, perdoai ao vosso próximo. Não, se alguém te bate uma face, apresenta a outra. Quer dizer, se alguém te dá uma proposta negativa da vida, apresenta o amor, apresenta o bem, muda o teu campo de visão, muda a tua forma de enxergar, porque Jesus vem nos mostrar um novo reino, onde ele vai dizer, na casa de meu pai há muitas moradas, onde ele vai dizer, o reino dos céus, onde a todo momento ele está nos trazendo uma proposta diferente daquela que então se estabelecia pelo reinado da espada, pelo reinado da imposição, pelo reinado do orgulho, pelo reinado do egoísmo. Então, seguindo, a gente vai encontrar, né, os Espíritos nos ensinam a eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna. Como a gente pode imaginar essa alegria eterna? Porque no mundo atual de provas e expiações que vivemos, estudamos e aprendemos que a felicidade não se mantém, porque ainda temos a expiar e a provar. Mas a gente sabe que na progressão dos mundos, vamos sim, uma hora estar em um mundo mais feliz. Mas para que a gente consiga estar nesse mundo mais feliz, é necessário que eu semeie atitudes que conduzam a esse mundo mais feliz. E para que eu possa ter essas atitudes que me conduzem a mundos mais felizes, eu tenho que desejar estar em um mundo mais feliz. Aí, meu amigo, é aquilo que Jesus diz quando ele vai nos dizer a parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que encontra uma pérola enterrada, preciosa enterrada. Então ele vende tudo o que tem e compra aquela propriedade para poder então possuir aquela joia. É exatamente essa renúncia do mal, esse bom combate, é abrir mão de todo o egoísmo, de todo o orgulho, de tudo aquilo que nos fere a alma a nível negativo, porque eu encontrei um tesouro maior, porque eu encontrei um bem que agora ilumina, que aquece a minha vida. E não importa mais o mal, porque eu quero o bem. E ele vai continuando, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelos contatos do mal. Meus amigos, a angústia da vida material, a gente entende bem disso, não é verdade? Porque o quanto cotidianamente nós lutamos para poder ter, às vezes, o que se alimentar. Às vezes, já em outra situação, para manter o padrão que a sociedade estabelece quanto temos de angústias, porque tem que ter aquele smartphone, tem que ter aquele computador, tem que estar com aquela roupa, ou seja, as angústias da vida moral. Por quê? Porque eu tenho que parecer melhor, porque eu tenho que parecer superior. Ela vai estar muito bonita, ele vai estar muito bonito, então eu também não posso ir de todo jeito. Então são as angústias da vida material, né? E há aqueles que se angustiam pela vida material porque não tem nem o que se alimentar.
Veja que estamos em todos os patamares, angústias das mais atrozes possíveis. E ele vai continuar, ou pelo contato dos maus, que nos mundos mais felizes lá não tem acesso. Isso, o que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. E realmente, se vocês fizeram esse exercício, eu também tive muita dificuldade. Como imaginar esse mundo onde não existe o mal, onde não se precisa da noite para compreender o dia, onde não se precisa da dor para se compreender a saúde, onde não se precisa do sofrimento para se compreender o amor de Deus, aonde há a eterna luz, a eterna beleza, a eterna serenidade, a eterna paz. Ah, meus amigos, confesso, não consegui, nas minhas limitações, desenhar esse mundo, mas desejar estar nesse mundo, isso começou a palpitar dentro da gente. E é essa alegria que a gente quer compartilhar com vocês. Mas para isso é necessário embainha a tua espada. Ele vai dizer, o homem foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. Por quê? Porque sendo inferior, só há experimentado dores e misérias. Jamais entreviu as claridades celestes. Não pode, pois, falar do que não conhece. À medida, porém, que se eleva e se depura, o horizonte se lhe dilata e ele compreende o bem que está diante de si, como compreende o mal que lhe está para trás. Olha só, nessa medida, nós passamos a compreender o bem que está diante de nós. O bem que está diante de nós. E é isso o que os Espíritos vêm nos ensinar. É isso que ele vem nos dizer. Vem nos provar essa filosofia que a doutrina espírita nos traz. É esse o renovo e é essa alegria. Renova-te. Renova-te nesse novo homem. E você passará a ser mais feliz. Porque semeando agora diferente, você passará a colher também mais amor, mais fraternidade. Porque a lei, ela se estabelece não como uma punição, mas como um processo de amor, justiça e caridade. E aí, para deixar mais um pouquinho de desejo de estabelecer no nosso mundo, no nosso planeta, esse reino de Jesus, e aqui novamente eu lembro Peixinho, né, quando a gente assistiu uma palestra, ele citava o seu pai, né, ele dizia, meu pai assim, evangélico, né, assim, espírita, mas no evangelho ele dizia, meu filho, Jesus disse que o reino de Deus ainda não é desse mundo, então vamos lá, vamos lutar para que a gente possa estabelecer esse reino de Deus nesse mundo, né? Vamos lutar para que a gente possa ser uma filial desse reino de Deus, né? E do jeito dele, mas é a realidade, porque depende de cada um de nós. O mundo evolui moralmente a partir da evolução dos seus habitantes. E aí, na Revista Espírita, que eu recomendo a todos o estudo da Revista Espírita, porque é maravilhoso, ela é um ensaio prático e científico que nos traz essa visão consoladora que a doutrina espírita nos aponta através de sua filosofia e culmina nesse processo de religação entre nós, o Filho e o Pai, Deus. E ele vai dizer, o planeta Júpiter, infinitamente maior que a Terra, não apresenta o mesmo aspecto. É inundado por uma luz pura e brilhante, que ilumina sem ofuscar as árvores, as flores, os insetos, os animais, dos quais os vossos são do ponto de partida ali são maiores e aperfeiçoados.
A natureza é mais grandiosa e mais variada. A temperatura é igual e deliciosa. A natureza é mais grandiosa e mais variada. A harmonia das esferas encanta os olhos e os ouvidos. A forma dos seres que o habitam é a mesma que a vossa, mas a beleza aperfeiçoada é, e sobretudo, purificada. Não somos submetidos às condições materiais de vossa natureza, nem temos as necessidades nem as doenças. Não existe mais doença. Somos almas revestidas de envoltório diáfano, que conserva os traços de nossas passadas migrações. Aparecemos aos amigos como nos conhecem, mas iluminados por uma luz divina, transfigurados por nossas impressões interiores, que são sempre elevadas. Como a Terra, Júpiter é dividido num grande número de regiões de aspectos variados, mas não de clima. As diferenças de condições são determinadas apenas pela superioridade moral e de inteligência. Não há senhores nem escravos. Os mais elevados graus são marcados somente pelas comunicações mais diretas e mais frequentes com espíritos puros e pelas mais importantes funções que nos são confiadas. Vossas habitações não vos dão a menor ideia das nossas, pois não temos as mesmas necessidades. Cultivamos a arte num grau de perfeição desconhecido entre vós. Gozamos de espetáculos sublimes, entre os quais mais admiramos, à medida que melhor compreendemos a inesgotável variedade da criação. Variedade harmoniosa, que tem o mesmo ponto de partida e se aperfeiçoa no mesmo sentido. Todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana, nós os encontramos engrandecidos e purificados. E o desejo incessante que temos de atingir o plano dos espíritos puros não é um tormento, mas uma nobre ambição que nos impele ao aperfeiçoamento. Vossos pequenos ódios, ciúmes mesquinhos, nos são os desconhecidos. Um elo de amor e fraternidade nos une. O mais forte ajuda o mais fraco. Em vosso mundo, tende necessidade da sombra para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz. Aqui, esses contrastes são desnecessários, pois a eterna luz, a eterna bondade, a eterna calma nos cumulam de uma eterna alegria. Eis o que é mais difícil de compreender para o espírito humano. Ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas jamais pôde representar as alegrias do céu. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano de 1860. Pois bem, meus irmãos, essa é um retrato que a nossa pequena condição nos faz ainda, né, refletir, sonhar e começar a imaginar para termos essa ambição boa de seguir os passos do Cristo. Porque ele disse, se vós credes em mim, podereis fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Porque eu vou para o Pai. E não vos deixarei órfãos. Estarei com vocês. Se queres falar com vosso Pai, o Deus Criador dos céus e da terra, o vosso painho querido, vai no teu quarto, fala porque ele te escuta. Jesus nos reveste de grande poder, autoridade e força. Ele vai dizer, eu estou com você. Se você crer em mim, nas minhas palavras, podereis fazer tudo o que eu fiz. Podereis vencer o ódio, o orgulho, o egoísmo. Mas aí, como o Peixinho falou, né?
A gente diz, mas eu sou tão falho. Meu Deus, como eu queria, mas eu não posso. Sou tão pequeno, deixa para a próxima. Jesus. E o que a espiritualidade nos ensina, através do estudo da doutrina espírita, você é capaz. Você tem a prova necessária ao seu progresso do seu momento atual, nem maior, nem menor, mas aquela que você pode suportar. Para te ajudar a suportar, você tem uma equipe espiritual, a família espiritual, que te ama, que te ajuda, que te auxilia, mas nós só pensamos, esse obsessor, esse problema, isso é um espírito mau, isso aqui, e esquecemos de olhar para Jesus, esquecemos de olhar quanto nos está para nos ajudar. E volta a falar, não é ignorar o lado sombra, não é achar-se que já se é, mas saber aquilo que se quer ser e se trabalhar por essa transformação moral. Porque é conhecendo-se a si mesmo, domando as más inclinações, esforçando-se na transformação moral, que nós conseguiremos, através de nós, iluminar, assim como o sol ilumina outros mundos, outras vidas, outras pessoas. Porque cada pessoa, cada cabeça, eu gosto muito desse ditado, cada cabeça é um mundo, é um universo, onde orbita em sua volta outros astros, outras pessoas. E quando a gente começa a iluminar, através dessa luz do Evangelho, que nós deixamos penetrar em nós e se espalhar até o outro, começamos a sentir esses primeiros raios de alegria e de felicidade. Sei que no nosso momento atual ainda não é permanente, porque ainda estamos na nossa condição, mas que é uma ambição boa de se ter, é ou não é? É uma ambição divina e boa, que nos impulsiona sempre ao progresso. Olha só, diante dos estudos, nós estávamos fazendo alguns levantamentos e eu peguei alguns dados do Cinesp, né, que mostram a seguinte informação. Deixa eu pegar aqui para a gente. O Cinesp é a Secretaria Nacional de Segurança Pública. E tem lá nos dados, isso é de domínio público, você pode acessar lá o site, né, do Cinesp, do Ministério da Justiça, e você vai encontrar do ano de 2015 a 2020, ou seja, de janeiro de 2020 a fevereiro de 2020, de janeiro de 2015 a fevereiro de 2020, houveram no Brasil 285.610 mortes catalogadas por homicídio doloso, lesão corporal grave seguida de morte, roubo seguido de morte. Por ano, nós chegamos a 57.122 mortes. Por dia, 158 mortes nessas três categorias. Por hora, 6. A cada hora, 6,6 pessoas morrem vítima dessas três situações: homicídio doloso, lesão corporal, roubo seguido de morte. Observemos, imagina se você falou de todo o bem, de todo mundo, de toda a alegria, agora você traz uma informação dessa natureza. Bom, os dados são alarmantes, essa pandemia moral que nós estamos vivendo, ela é cruel. Mas sabia um detalhe, que esses dados já caíram, ou seja, são menores do que... Há um percentual de redução anualmente. Bom, isso aí é para a gente se informar. Embora esses dados sejam alarmantes, e são alarmantes, mas já há uma redução, graças a Deus. Mas o que eu quero focar nesse momento, meus amigos, é homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, roubo seguido de morte. Vejamos bem,
Isso está ligado diretamente a quê? Orgulho, egoísmo. Eu quero ter mais, quero possuir o do outro. São várias as situações, a gente não vai citar todas. O ciúme, por ciúme, o homem agride, a mulher agride. Por ciúme, um mata, outro. Por ambição, o homem quer possuir aquela mulher pensando apenas no seu desejo e acaba cometendo crime. Veja, porque Santo Agostinho diz que nós precisamos extirpar, excluir do mal o orgulho e egoísmo, porque todo mal, todo sofrimento que nós vivemos está diretamente ligado a esses males. Se seguíssemos a mensagem do Cristo, teríamos... E aqui, pessoal, eu não estou falando de questão política, essas coisas, não. Eu estou dizendo o que eu vou falar agora. Mas se todos nós trabalhássemos de uma forma justa e honesta, trabalhando com honradez, haveria... Esses espíritos poderiam estar em dificuldade, sim, mas não haveria um lugar melhor para se tratar? Teríamos tanta fome? Teríamos... Como seria a nossa educação se não houvesse a corrupção? Como seria o nosso atendimento se aquelas pessoas que estão atrás do balcão atendendo estivessem trabalhando com amor e alegria? Eu recordo certa vez, minha filha mais nova, ela toma um medicamento aonde, devido aos custos, a gente recebe ele no órgão público do governo. E aí, certa vez, nós fomos pegar o medicamento, a pessoa que nos recebeu, a gente chegou, não sabíamos, mas devido à greve, porque não havia o pagamento em dia, né? Veja que sempre uma coisa vai acarretando a outra. O orgulho, o egoísmo, pensar em só si, vai acarretando várias situações. Então, a pessoa já muito sofrida também pela situação que ela estava vivendo, né? Instituiu-se a greve, então só estavam atendendo até 1 hora. E aí a gente acabou chegando em 1h10, mas a porta ainda estava aberta, né? A gente entrou, sentou, como faria sempre, e a pessoa que veio nos atender de uma forma bastante grossa, vai dizer, você não sabe, não, nos tratou bastante mal. A gente olhou, me perdoe, nós não sabíamos. A gente veio de Saramirim, e aí, de repente, a pessoa se toca e muda o comportamento, e graças a Deus nos atende muito bem. Nós não revidamos na mesma proporção as palavras dela, e ali acredito eu que ela se sentiu tocada, né, naquele ponto, e aí nos ajudou, né, na realidade fez o seu trabalho, né. E o que é que acontece? Exatamente, se eu tivesse revidado na mesma proporção daquilo que ela vinha nos falando, teria sido outra complicação. Veja que a gente vive nesse ciclo. Então, se a gente semeia o bem, ou seja, aquilo que Jesus nos diz, pensar no próximo como a si mesmo, todos esses índices do mal vão cair. Então, veja que só está em nossas mãos essa mudança. Não está na mão do político, não está na mão do governante, está em nossas mãos. Nós podemos começar essa mudança aos poucos, no ambiente que nós estamos. Porque nós estamos num momento de transformação, pessoal. A doutrina espírita nos ensina que é um momento de transformação. E se a gente não acompanhar esse processo de transformação, a gente acaba sendo exilado da Terra. Porque não vamos mais acompanhar o progresso. Não é Deus castigando, é porque o mundo avança de categoria. E aí, eu quero trazer para nós, nessa tarde, a lembrança de Giovanni di Pietro de Bernardone, aonde na igreja de São Damião, em Assis, rezando, após sair da guerra armada e dos conflitos pelo poder, diante do Cristo, diante do crucifixo, ali do peito de São Damião, ele ouve uma voz que lhe diz: edifica, restaura
as ruínas de minha igreja. Edifica a minha igreja. São Francisco de Assis. E nesse raciocínio a gente lembra de um outro momento, aonde após a crucificação, após a ressurreição, após todo aquele momento, Jesus aparece aos seus discípulos e diz: Pedro, tu me amas? Após perguntar por 3 vezes, e Pedro por 3 vezes dizer: sim, Senhor, eu te amo, ele diz: apacenta as minhas ovelhas. E recordamos quando ele vai dizer: pois tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas, Geilson, o que é que isso tem a ver? Vamos lá. Vamos lá. Nós somos a pedra que edifica o reino de Deus nesse mundo. Vamos tirar agora questões religiosas, porque estamos estudando a filosofia de Jesus, a ótica da doutrina espírita. Então vamos analisar as palavras de Jesus, essa sua filosofia, como esse medicamento educativo para todos nós. Ele vai dizer: vós sois Pedro, nós somos Pedro, nós somos a pedra da qual o reino de Deus há de se estabelecer nesse mundo. Nós vamos encontrar, em 1 Coríntios 3,16, Paulo dizendo: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, o templo de Deus não é as paredes, mas somos nós. Mas ainda a gente vai adiantando e vamos encontrar em Lucas um momento onde Jesus cura 10 leprosos. E após a cura, um deles volta. E ele diz: um deles volta e cai aos seus pés em choro, lágrimas, agradecendo. Aí, e este era samaritano. E respondeu Jesus e disse: não foram 10 limpos? E onde estão os 9? Ou seja, nós recebemos dessa doutrina, essa bênção que nos mostra da imortalidade da alma. E temos nós que mostrar também esse consolo que nos consola, através das ações, não só através das palavras, as palavras também, para que possamos divulgá-la, mas através das nossas ações, Recebemos de Deus gratuitamente e temos agora que dar gratuitamente. E ele vai dizendo: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão um estrangeiro? Ou seja, será que de Deus só queremos? Porque às vezes a gente diz: Senhor, guarda meu carro lá fora, fazemos Deus de flanelinha. Senhor, guarda minha casa, fazemos Deus de vigia. Senhor, não, eu não estou aqui criticando a prece, faça. Mas será que só temos diante de Deus pedido, pedido, pedido? Será que em momento nenhum a nossa postura diante de Deus é como aquela pessoa que Jesus encontra pelo caminho e Pedro olha e diz: Senhor, ele está curando em teu nome. E Jesus diz: deixa, porque quem não é contra nós é por nós. Será que toda hora nós vamos estar nessa condição? E não vamos alterar a nossa postura para ser aquele que se ergue a trabalhar pela implantação desse reino de Deus no mundo? Será que nós já não recebemos muito e temos agora que doar? E interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele ali ou ele lá, porque eis que o reino de Deus está em vós. São palavras de Jesus. Aqueles que quiserem consultar em Lucas 17, 15, 21. Pois é, meus amigos, é a proposta de Jesus para cada um de nós. E com essa leitura que a doutrina espírita nos permite, podemos compreender muito além. Separamos alguns pontos para que a gente pudesse conversar além, mas o tempo ele já se vai, a gente quer também conversar com vocês, ver algumas perguntas em alguns momentos, mas vamos aqui ainda falar rapidamente sobre esses pontos,
né? O desenvolvimento do autodomínio e da luta íntima, como Emmanuel vai dizer. Em nosso aprendizado cristão, lembremos-nos da palavra do Senhor, embainha a tua espada. Alimentando a guerra com os outros, perdemos-nos nas trevas exteriores. Esquecemos o bom combate que nos cabe em cada um de nós. E lembremos de Joana de Ângeles, quando ela vai dizer que sem amor a vida é impossível. Veja que os Espíritos sempre nos estão trazendo essas afirmações. Essa luta íntima, esse autodomínio, conhece-te a ti mesmo, que Santo Agostinho nos convida, exatamente para domar as más inclinações, exatamente para estabelecer esse reino divino. Mas é necessário embainhar a tua espada. Precisamos caminhar para a nossa espiritualização, que vimos lá como o exemplo lá, né, de Júpiter. Quanto mais o espírito se depura, mais claras são as leis divinas na sua mente, mais próximo ele está desse amor de Deus. Então, temos que caminhar para a nossa espiritualização. Ah, mas se é difícil, se é isso ou aquilo, eu sempre falo isso, pessoal. E não me canso, porque é um exemplo muito bom, né? A gente pode estar a 1000 passos de Jesus, nessa encarnação a gente dá um. A gente pode olhar e dizer, Jesus, aguarda aí, porque só falta 999. Não importa o tempo é uma construção humana pela necessidade fisiológica. Nós somos espíritos eternos. Não existe isso de deixa para próximo, porque não existe próxima, no sentido de que a outra é mais importante do que essa. As encarnações são solidárias entre si. Eu sou o mesmo ontem, hoje, sempre. Eu não mudo, então meu processo começa agora. Agora, na erraticidade ou na outra encarnação, eu sou eu. Se eu estou vestindo outra roupagem, se estou em outro momento, se minhas necessidades provacionais ou expiatórias são outras, mas eu sou eu sempre. Então, temos que dar o passo, porque não haverá um outro momento. O momento é um só. Precisamos caminhar do homem velho para o homem novo, nessa lei de progresso. E voltando a Emmanuel, como ele vai nos dizer, dos ensinos dados pelos Espíritos, resulta que muito diferente umas das outras são as condições dos mundos com tal grau de adiantamento e de inferioridade de seus habitantes. Veja que está em nossas mãos, diante dessa lei de progresso. Somos nós, as pedras, a edificarem o reino de Deus nesse mundo. Mas para isso é necessário desenvolver um comportamento cristão, porque muitas vezes nos dizemos cristão, mas nos mantemos longe dos fundamentos do cristianismo que Jesus estabeleceu, desse reino novo. E Emmanuel vai nos dizer, façamos a paz com os que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência, para que se faça em nós o reinado de luz. E vamos lembrar Jesus quando ele diz, resisti ao mal e ele fugirá de vós. Temos que desenvolver esse padrão cristão. Ah, mas você está pedindo uma coisa muito... Não, eu não estou pedindo nada. Quem pediu foi Jesus. Eu estou só lendo. Eu estou na mesma situação que todos vocês. Estou em mundo de prova e expiação porque tenho muito erro, tenho muita falha, tenho muita coisa para expiar, tenho muita coisa para provar. Sou muito tímido, mas estou aqui para falar, porque Jesus disse e que eu não posso me negar e falar. É um estudo, eu estou na mesma condição de vocês. Precisamos desenvolver esse padrão cristão. E precisamos compreender que esse padrão cristão não é religiosidade, como imaginamos simples. Não, é educação, é melhor viver, é alegria, é felicidade. É ser... e estabelecer aquele mundo feliz que nós tanto queremos. Trazer o padrão cristão é dizer, a partir de hoje, o rei desse mundo é Jesus. É dizer, a partir de hoje, o reino do amor predomina na terra. É dizer, a partir de hoje, o reino da paz se estabelece. Porque o príncipe da paz, que é o nosso mestre, tem o seu padrão estabelecido entre todos os seus habitantes. Imagina só, pessoal,
um mundo onde o padrão de todos os seus habitantes seja o padrão do Cristo. Ah, meus amigos, eu fico... É o nosso convite. O convite do Cristo a modificar o nosso padrão. E Emmanuel vai nos dizer, sustentando a contenda com o próximo, destruidora tempestade de sentimentos nos devora o coração. Ideais superiores e aspirações sublimes, longamente acariciadas por nosso espírito, construções do presente para o futuro e plantações de amor e luz no terreno de nossas almas, sofrem desabamento e desintegração, porque o desequilíbrio e a violência nos fazem tremer e cair nas vibrações do egoísmo absoluto que havíamos relegado à retaguarda da evolução. E para finalizarmos, para que a gente possa olhar ali os comentários, a gente vai ler esse pequeno trechinho que diz aqui, ainda na Revista Espírita, que foi na Revista Espírita, na Gênese, no Livro dos Espíritos e no Evangelho que a gente foi selecionando, né? Então, assim, entretanto, os mundos felizes não são ordens privilegiados, visto que Deus não é imparcial, visto que Deus não é parcial para que qualquer de seus filhos... Vou ler novamente, pessoal. Entretanto, os mundos felizes não são ordens privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegares a tais mundos. Falos partir todos do mesmo ponto e a nenhum dota melhor do que aos outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhes cumpre a elas conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos no seu lodossal da humanidade, ou seja, cabe sempre a cada um de nós, e mais depressa ou permanecer inativos por séculos no lodossal. De lança em riste, jamais conquistaremos o bem que desejamos. A cruz do Mestre tem a forma de uma espada com a lâmina voltada para baixo. Recordemos assim que em se sacrificando sobre uma espada simbólica, devidamente ensarrilhada, é que Jesus conferiu ao homem a bênção da paz com a felicidade e renovação. Em Apocalipse 21, 2:7, vamos encontrar João dizendo: vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Pois ele habitará, e ele será seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Que assim seja, meus amigos. Só depende de cada um de nós. Belíssima exposição. Nós estamos agradecidos e encantados diante das suas colocações, Gilson. Tecnicamente, não houve nenhuma pergunta pertinente a qualquer temática, ou até mesmo perante a sua exposição. Pessoal, pergunta aí, pessoal, para a gente conversar um pouquinho, pelo menos mais 10 minutos. Terminei 1 minuto antes. Pessoal pedindo, agradecendo em tudo. Eu gosto de conversar com vocês. Pode falar, Léo. Desculpa, você sabe como eu sou, né? É que eu fico nervoso, rapaz. Compreensível. Aí, então, a gente está vendo aí, né, o pessoal dando gratidão, agradecendo, fazendo também profundas reflexões, batendo palmas, né, ratificando as suas posições. Então, a gente agradece a Geilson a exposição posta para nós, e está no teletipo, no nosso vídeo aí,
no nosso canal as informações pertinentes aos canais que a nossa casa possui no campo da internet, né, no campo virtual, e pedimos para que as pessoas se inscrevam, consigam, digamos assim, se 10 conseguir 10, já são 100, né, inscritos no nosso canal, o canal também do YouTube. E Geilson, vê se você consegue colocar o cartaz de segunda-feira para que a gente possa. Que aí a gente está tentando comentar com vocês que tivemos alguns reajustes na semana que se encerra, né? Digamos assim, amanhã, no domingo. Teríamos a oportunidade de ter Marcel Souto-Maior na terça-feira e Adeilson Salles, mas que, infelizmente, essas duas lives, dentro do nosso ponto de vista, infelizmente, não aconteceram, por motivo de particular ou de saúde de ambos. Mas temos uma notícia que no dia 5 de setembro, às 16 horas, estará conosco Marcel Souto-Maior. Então, a palestra que ia ocorrer no dia 11 de agosto, terça-feira, ela, como nós dissemos, foi prorrogada, né, para a data oportuna. E a data oportuna aconteceu para o dia 5. E dia 17 de 8 de 2020, na segunda-feira, às 19h30, nós vamos estará conosco Sandra Corvelone, a atriz, né, Sandra, a senhora aqui, que fez o papel de esposa de Allan Kardec, de um filme, né, Allan Kardec, o homem por trás da história, isto segunda-feira. Lembrando que também será transmitido pelos esses canais nossos, YouTube e o Facebook, bem como pela TV 7. Retransmitido. E soltaremos durante esse período o cartaz da semana, porque ela abre, vamos dizer assim, mas temos lives sucedâneas após a Sandra Corvelone, ok? Então, agradecemos a presença de todos, a participação conosco, para que a gente possa aumentar mais esse leque de participação de todos e a mensagem espírita alcance muito mais gente. Então, Geilson, vamos fazer, como diz aqui, barba, cabelo e bigode. Faça a prece de encerramento para nós. Faço sim, mas eu gostaria também de agradecer ao carinho de todos. Está valendo aqui os comentários. Obrigado, pessoal, pelo carinho. Vocês são luzes que Deus colocou no meu caminho e que sempre me ajudam, né? O carinho de todos, né? A gente viu aqui os comentários de Alice, Kaline, Marineide, Aurineide, né? Todo mundo aqui. E assim, gratidão, viu? Obrigado a todos. E nesse clima de paz e fraternidade, eu convido para que a gente possa sintonizarmos com esse Pai amoroso, que cuida de nós, que todos os dias faz com que o sol nasça e pinta de estrelas o céu, mostrando que sempre está conosco, que no equilíbrio da vida, através de toda a lei natural, mantém o processo que nos mantém vivos. Obrigado, Deus, nosso Pai, pelo amor. Rogamos, Senhor, dai-nos força para poder seguirmos esse retorno à casa paterna. Ajuda-nos, Jesus, amigo, irmão, mestre querido, para que diante das situações de prova ou expiações que a vida possa nos trazer de alguma forma, Senhor,
Seja sempre a nossa força para que possamos nos manter fortes e firmes, mesmo que o nosso desejo, por momentaneamente, se faça discordante daquilo que queres, Senhor. Dai-nos a coragem de escolher, Senhor, caminhar contigo. E dai-nos força, Senhor, de sempre, sempre, Senhor, estar buscando os teus caminhos. Mas se por algum motivo nos desviarmos deles, Senhor, dai-nos a mão para que possa, Senhor, levantar e seguir novamente. Obrigado, espiritualidade amiga. Obrigado. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus.